Shalom Aleichem. Gostaria de ler na nossa Sagrada Torá, a partir do versículo 1 do capítulo 28 de Devarim, que é o quinto livro da nossa Torá. Devarim, quinto livro da nossa Torá. Nós iremos ler a partir do versículo 1, ou seja, do versículo 1 do capítulo 28. Devarim traduz em Deuteronômios, tá? Traduz em Deuteronômios, nós vamos manter o nome original, que é Devarim. Diz assim a Sagrada Torá: E será que, se ouvires a voz do Criador vosso Deus, do Criador teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Criador teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o que nosso Deus fala aqui na Torá é referente aos mandamentos. E como costumamos dizer, se Deus mandou, é mandamento. Então, se Deus está mandando você fazer, faça, porque Deus mandou. Nós não podemos nos basear na sociedade em que vivemos. Porque a sociedade, por exemplo, nós aqui da diáspora não vivemos em meio a israelitas, a outros israelitas. Nós vivemos em meio a povos que não são israelitas, não são praticantes da Torá. Então eles valorizam o que é da religião deles, o que é da crença deles, mas não vai valorizar ou respeitar, muitos, né? Dentre eles não vão respeitar a nossa crença, as nossas práticas israelitas ordenada por nosso Deus. Claro, para os goim, guardar o Shabat é uma besteira. Tem importância para eles aquilo que é da religião deles, mas a guarda do Shabat, é claro que isso é uma besteira para eles, é importante para nós, israelitas, para eles não. Guardar kashrut, não comer carne de porco, por exemplo, se tiver a opção por frango, por exemplo, ou carne de gado, é claro, você tem que fazer demonstrar o seu temor a Deus e optar por frango ou carne de gado e não comer carne de porco, se essa for a única opção. E é claro também que, lembrando que nós estamos na diáspora, tem aqueles que dizem, a carne está contaminada. Nós da diáspora guardamos aquilo que é possível guardar aquilo na diáspora. Se houve contato de carne de gado com carne de porco, mas você não vai consumir a carne de porco, você não consumiu, você consumiu carne de gado. Então, se não é possível fazer essa separação aqui na diáspora, Deus sabe muito bem que não fazer porque não pode é diferente de não fazer porque não quer. Se você só tem uma opção que só tem carne de porco, e você vai comer carne de porco porque só tem carne de porco, tudo bem. Você está transgredindo a Torá, você está violando as mitzvot do nosso Deus, você está violando a mitzvah. Então é claro que se tem opções, você muda. Se não tem opções, claro, dá para comer sem essa proteína que não nos é permitido. Então, nosso Deus deixa claro o seguinte: será que se as bênçãos sobre a minha vida, sobre a tua vida, não virá de qualquer jeito, de qualquer maneira? Porque nosso Deus, ele fala o seguinte: e será que se o quê? Se ouvires a voz do Criador teu Deus, se tu ouvir a voz do Criador teu Deus que disse: 6 dias trabalharás, mas ao 7º é o Shabat, o Criador teu Deus. Então, não esqueça, você está na diáspora. Se você trabalha em alguma empresa, você tem que ir no Shabat, tudo bem. Mas não dá para cumprir, você vai cumprir apenas o horário na empresa em que você trabalha. O restante você vai cumprir a parte que é possível cumprir do Shabat
aqui na diáspora. E Deus, é claro, não é humano. Deus é Deus. E Ele sabe muito bem que você não está cumprindo integralmente do jeito que é para se cumprir, porque você é da diáspora. E na diáspora fica mais difícil realmente cumprir. Agora, se você não trabalha, você não tem um risco de de perder o emprego, e porque você trabalha de segunda a sexta-feira, e você tem a condição de guardar o Shabat por completo, e você não guarda, e você sim está transgredindo as mitzvot do nosso Deus. Então, um israelita que se esforça para guardar pelo menos a parte que é possível guardar do Shabat aqui na diáspora. Um israelita israelense que tem o feriado semanal, é como se fosse o domingo o Shabat lá, entendeu? E ele não guarda o Shabat. É claro que você que guarda o Shabat parcialmente, porque não é possível guardar integralmente, será mais bem abençoado do que um israelita israelense, de nacionalidade israelense, que tem tudo ali na mão, mora num país considerado um país israelita, cujos feriados bate com as festividades, com o Shabat e tudo mais. E se ele não guarda do jeito que deve ser guardado, é claro, Deus vai abençoar mais o israelita que se esforça para guardar. Para que fazer compra de Shabat se tem a semana inteira? Para quê? Tem opção? Então para que eu vou tirar o Shabat para fazer alguma coisa, alguma atividade, se eu tenho a semana inteira? Eu tenho um antes do Shabat, eu tenho um depois do Shabat, tá? E muitos outros mandamentos, porque a bênção de Deus para nossas vidas não é de qualquer forma. O que Deus, nosso Deus, fala aqui no passo primeiro e será que se ouvires, se o quê? Se ouvires a voz do Criador teu Deus, tá? Que te disse para não comer carne de porco, para não comer carne de coelho, para não comer carne ou seja, para não comer peixes sem escama, peixe de couro, tá? Que não tem barbatana, para não comer caranguejo, para não comer. Deus deixou claro na nossa Kashrut o que devemos comer, o que não devemos comer. Tá? Então mandamento de Deus é aquilo que Ele mandou para nós israelitas, é aquilo que Ele mandou. Se Ele mandou, então é mandamento. Então, e será que se ouvires a voz do Criador teu Deus, tendo o cuidado de guardar o quê? Todos os mandamentos, todas as mitzvot, tá? Então, não é uma parte e outra não. E repito, não fazer porque não pode é diferente de não fazer porque não quer. Tá bom, gente? Então, se Deus está dizendo, se tiveres o cuidado, ou seja, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Criador teu Deus te exaltará sobre todas as nações. É promessa divina, é promessa de Deus. Se a gente tiver o cuidado de guardar todos os mandamentos, não uma parte e deixar outros sem guardar. Não guardar parcialmente a Torá, mas guardar a Torá integralmente, do jeito que Deus ordenou. Claro, há uma diferença entre israelita, israelense, de nacionalidade israelense, e israelita, tá? Israelita, etnia, israelense, nacionalidade, tá? Então, há uma diferença entre o israelita, israelense e o israelita da diáspora. Então, guarde aquilo que você pode, mas se esforce para guardar, para praticar a mitzvah do nosso Deus, conforme Ele ordenou. Então, diz aqui mais adiante, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Promessa de Deus para quem? Para tu, israelita. Para você, israelita. Se tiveres o cuidado de guardar absolutamente todos os mandamentos que o Criador teu Deus te ordenou. Então, ele diz aqui, na sequência, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
Quando ouvires a voz do Criador teu Deus, quando você parar para ouvir a voz do Criador teu Deus e comportar-se como um verdadeiro israelita, cumprindo as mitzvot do nosso Deus, tá? Ignorando os goim, ignorando aqueles que não são israelitas, que ficam conversando besteira, deixando de ser influenciado, tá? Então se tem israelita em nosso meio, que tem uma fraqueza tão grande que, em vez de ser um influenciador, ele é influenciado. Ele não influencia ninguém, ele é influenciado. Não influencia ninguém a fazer o que é positivo, mas é influenciado pela sociedade a fazer o que é negativo, a seguir a manada, como se fosse um gnu. Porque se fosse comparar o que é um israelita no reino animal, o israelita não seria um gnu, que faz parte de uma manada. O israelita também não seria um tigre solitário, mas o israelita, como diz nosso Deus aqui, as bênçãos que Deus mandou sobre a tribo de Binhamim, Deus fala assim: tu és lobo que despedaça. Quer dizer, comparado a um lobo. O que é um lobo? O lobo é um ser solitário? Não, um lobo é um ser, é um animal que tem uma matilha, ou seja, tem uma família. Ele faz parte de uma família. Não faz parte de manada, também não é solitário. Ele tem uma família, ele tem a matilha. E também nosso Deus, ele compara a tribo de Yehudá como leões, a tribo de leões. Quer dizer, você vê que o leão também não é como um tigre solitário, nem também como os gnus, faz parte de manada. O leão, ele tem o quê? Ele tem uma família, ele tem um bando. Você sempre vai encontrar um leão fazendo parte de um bando. O leão mais velho, como o alfa, e os outros leões, tanto os machos como as fêmeas, formando ali uma família. Então o israelita, ele não faz parte de manada, quer dizer, da manada da sociedade, nem também é um lobo solitário. O israelita, ele tem sua matilha, ele tem sua família, é muito familiar, voltado para a família, tá? Esse é o israelita. Então ele não dá ouvido a vozes externas, querendo ser validado pela sociedade moderna, sociedade corrompida, tá? Ele busca sim viver a mitzvah do nosso Deus, porque teme a Deus, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, tanto na Babilônia como também na Pérsia, que se mantiveram firmes diante de Deus, e Deus os exaltou, tanto na Babilônia como também na Pérsia. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós, se permanecermos fiéis aos nossos princípios, aos mandamentos que nosso Deus ordenou. Como diz aqui, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Criador teu Deus. Tá? É quando você ouvir a voz de Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não sou israelita, mas eu não cumpro as mitzvot. Não estou nem aí para as mitzvot do nosso Deus. Então, não é assim, as bênçãos não virão sobre ti de qualquer maneira. É se você observar, tá, os mandamentos do nosso Deus. Diz mais adiante: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Olha a bênção de Deus. Deus está abençoando você, tanto na cidade como no campo. A sociedade pode ser contra você, pode ter muitos inimigos. Claro, Daniel foi caluniado, ele era um cara amado? Não. Daniel, pelo jeito, era um cara invejado, odiado, mas mesmo o ódio dos seus inimigos não impediram que Daniel se tornasse um dos grandes ministros lá na Babilônia, lá na Pérsia. Tá? Então, da mesma forma, gente, da mesma forma, claro, você vai ter inimigos. Você vê quando está vindo aí Hanukkah e depois vai vir também Purim. Mas eles se lembra de que? De Mordecai. Era odiado também. Mas o ódio dos inimigos de Mordecai impediu que Mordecai se tornasse ministro da Pérsia, um dos grandes ministros da Pérsia. Se lembra de Yosef Mitzrayim, tá? O José do Egito, tá? Que também era invejado por seus próprios irmãos, mas a inveja dos seus irmãos não impediu que ele crescesse. Por quê? Porque ele temia Deus. Ele não vivia para agradar a sociedade, vivia para agradar a Deus. Então, mesmo que isso contrariasse a sociedade da época,
eles continuavam firmes, obedecendo a Deus. Então, quando se fala que tu vai ser abençoado na cidade, não é que tu vai ser amado pelo povo, é que Deus vai estar contigo mesmo tu sendo odiado. Mesmo ninguém gostando de você, ninguém vai conseguir parar e as pessoas vão te odiar mais ainda, porque quanto mais você é odiado, mais você cresce, quanto mais bate, mais você cresce, entendeu? Aí você aumenta, como diz aquele ditado popular, aquilo que não me mata me fortalece, me deixa mais forte. Então você vai crescer. Nosso Deus promete te abençoar na cidade e no campo, porque Deus diz: bendito serás na cidade e no campo. Não importa se tu tem inimigos, se a cidade te odeia, se o estado te odeia, se o país te odeia, tá? Você vai crescer de qualquer jeito, porque Deus está contigo, tá? Como diz também um certo ditado: quando Deus quer, até quem tenta atrapalhar, ajuda, tá? Sem querer, eles tentam atrapalhar e acabou dando uma forcinha para você crescer, tá? Porque quando Deus quer, sim, até quem tenta atrapalhar, ajuda. Não queria ajudar, queria atrapalhar. Mas aquela atitude daquela pessoa que te odeia, que não gosta de você, que quer te prejudicar, acabou fazendo você prosperar mais ainda. Acabou dando uma ajuda. Ao contrário, em vez da pessoa quer fazer o mal, tropeçou e empurrou, e você acabou indo para frente e não para trás. Foi sem querer a ajuda deles. Eles queriam prejudicar, na verdade, mas acabou ajudando. Então, se Deus é contigo, até quem tenta atrapalhar ajuda, então acredite em Deus e receba essas bênçãos de Deus pela obediência ao teu Criador. Se tu obedeceres à voz do teu Criador, se tu ouvires a voz do teu Criador, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. É bênção de Deus. Você pode dizer amém por isso? Diz mais adiante: bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Quer dizer, Deus está abençoando os teus filhos, a tua família, tá? Não está abençoando a sociedade. Lembra de Noé, né, que traduz em Noé? Deus não abençoou a sociedade corrompida da época, Deus abençoou a família. Você vê que Deus não salvou a sociedade, Deus salvou a família, tá bom? Então vocês ali têm uma pessoa familiar. Você é um gnu, você não faz parte de manada. Você é um leão, você tem o seu bando, tá? Você tem sua família. Você é um lobo, você tem sua matilha, você tem sua família, você é parte de uma matilha e não da sociedade corrompida que está aí fora. Então tema Deus, tema teu Criador, porque nosso Deus promete aqui, ó, bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, tua família será abençoada. Através de quem? Através de você. Através da sua obediência. E diz mais: e o fruto da tua terra, tá? Será abençoado o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais, tanto a agricultura como a pecuária. Onde você colocar a mão vai ser abençoado, meu irmão. Você vai ser abençoada, tá? Por quem? Por nosso Deus, porque é a promessa dele. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Então, tu serás abençoado também em todo sentido. A tua família será abençoada através de ti. Tá? Tu serás abençoado na pecuária, na agricultura. E se tu não tenha pecuária, agricultura, nos dias de hoje, o fruto do teu trabalho vai ser abençoado. Você vai ser próspero e bem-sucedido, ou bem-sucedida, em tudo em que você puser a mão. Por quê? Porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, tá? Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Através de quê? Através da obediência. Porque nós não vivemos de fé. Nós vivemos da obediência, da prática das mitzvot do nosso Deus. Mais adiante diz o seguinte: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Quer dizer, você entra, ao entrar você é abençoado e ao sair você é abençoado. Seja dentro de uma delegacia, seja dentro de uma cidade, seja aonde você chegar, seja em uma empresa,
será abençoado ao entrar e abençoado ao sair, tá, gente? É promessa de Deus. Não importa o local aonde você vai entrar. Deus está prometendo que vai abençoar a tua entrada e a tua saída, não importa onde você vai entrar. Não importa de onde você vai sair. Deus diz que vai abençoar a tua entrada e a tua saída. Então, é promessa de quem? Promessa de Deus, tá? Diz mais assim, o Criador entregará teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Nosso Deus não promete de forma alguma que não teremos inimigos, pessoas fazendo maldade, querendo fazer maldade com você, pessoas que te odeiam até sem motivo, pessoas que não gostam de você, que faz tudo, torce para que você caia, torce para que você fracasse, torce para que tudo dê errado para você, pessoas que te desejam mal, sabe? Nosso Deus não prometeu que a gente não vai ter inimigos, tá? Até porque isso aí seria fora de lógica, porque a gente não consegue escolher, e Deus não vai obrigar ninguém a gostar da gente. Podemos ser odiados, mas nosso Deus fala que os nossos inimigos, tá? Como está escrito aqui, e o Criador teu Deus entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Tá? Isso não aconteceu, vai acontecer contigo. Tu não vai ser amado pelo povo. Tu vai ser protegido por Deus. Tu vai ser alguém que tem a proteção divina. Todo aquele que se levantar contra ti, alguma coisa negativa vai acontecer com ele. Alguma coisa negativa vai acontecer. Contra aqueles que tentarem fazer o mal contra você, algo de mal vai acontecer, vai cair sobre a cabeça dele, porque Deus está prometendo aqui que o teu inimigo virá contra ti por um caminho, vai fugir por 7 caminhos de ti. Promessa de quem? Do Correndo? Não. Promessa de quem? De Moshe? De Aharon? Não. Promessa de Deus. É promessa de profeta. Não é promessa dos Neviim, é promessa de Deus. Então, se Deus está prometendo, Ele vai cumprir. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E esta é uma das promessas. Ele nunca prometeu que não teríamos inimigos. Ao contrário, se você ler a Torá, se você ler o Tanar inteiramente, você vai ver que se tem um povo odiado no mundo, somos nós, israelitas. Sempre tivemos inimigos, sempre. Mas nosso Deus sempre nos deu a vitória contra eles. Sempre. Eles nunca prevaleceram contra nós, a não ser quando estávamos em falta, voltados para Baal, para outros deuses, Astarote. Nossos antepassados acabavam caindo na idolatria e Deus cruzava os braços. Mas quando estavam em obediência a Deus, os inimigos caíam por terra, tanto os filisteus como até mesmo Dagon, que caiu diante da arca do nosso Deus. Tá? A estátua de Dagon caiu e quebrou o pescoço. Né? Então, se Deus é conosco, não importa quem se levanta, não importa quem nos odeia, nunca seremos amados mesmo, mas triunfaremos sobre os nossos inimigos, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Tá? Então, diz mais assim, o Criador mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der Yahvé, teu Deus. Tá? Então, qual é a promessa de Deus? O Criador mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros, quer dizer, abundância na tua dispensa, abundância na tua geladeira, abundância na tua cozinha, tá bom, gente? Abundância no teu bolso, tá? É promessa divina, é promessa de Deus, tá? E o Criador mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão. Então, onde você puser a mão, Deus vai abençoar. Onde você entrar, Deus entra contigo, tá? O que tu fizeres, Deus vai assinar embaixo, Deus vai abençoar
as tuas atitudes, as tuas ações, tudo em que você colocar a mão, porque é promessa dele. Tá? Diz mais o seguinte, o Criador confirmará para si, te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Criador vosso Deus, e andares nos seus caminhos. Quer dizer, nosso Deus nos confirmará por povo santo, e continua dizendo, se o quê? Se ouvires a voz do Criador vosso Deus, e se guardares os seus mandamentos, guardares as suas mitzvot. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você está sendo sábio, você está sendo sábia, e Deus estará contigo. Diz mais o seguinte, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Criador, e terão temor de ti, terão temor de ti. Então, isso é incrível. Eu me lembro um dia que eu estava viajando, eu tinha ido para outro estado, e eu estava na rodoviária de Maceió, e simplesmente fui em uma lanchonete comprar um lanche. Eu não estava com kippah na cabeça, eu não estava com tzitzit, eu não estava com nenhum acessório religioso comigo. E um rapaz olhou para mim e disse assim, você é judeu, né? E eu fiquei sem entender como é que ele percebeu que eu era judeu. Ele percebeu que eu era judeu e eu confirmei, sim, eu sou judeu. Incrível! Como é que uma pessoa que não me conhece, me veio pela primeira vez, não estou com kippah na cabeça, não estou com tzitzit, não estou com acessórios religiosos, e a pessoa olha para mim e diz, você é judeu. E agora pergunta se eu sou judeu, né? E eu confirmei que era judeu. E agora, recentemente, no setor pessoal de uma empresa, uma pessoa do RH perguntou, você é judeu, né? Eu disse, sou. Ele disse, eu conheço um judeu de longe, já trabalhei com um judeu. Incrível. Então, gente, olha, incrível. Você não é conhecido, você não está com kippah na cabeça, você não está com acessório nenhum religioso. De repente, alguém olha para você e diz, você é judeu, né? Incrível, né? Então, bendito seja Deus por isso. Quer dizer, é sinal que onde um israelita se encontra, Deus também está ali presente. Eu acredito que aquela pessoa, ela deve ter sentido alguma coisa, deve ter sentido a presença de Deus através da tua presença. Quando a gente chega no local, Deus chega também. Então, quando ele disse, serás abençoado ao entrares, abençoado ao saíres, é quando a gente entra, ele entra conosco. Quando a gente entra em um local, Deus entra conosco. Então, bendito seja Deus por isso. Então, obediência atrai Deus. Tá bom, gente? A obediência não atrai coisas negativas, atrai Deus. E Deus é coisa boa, né? E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do teu Criador, e terão um temor de ti. Diz mais o seguinte, e o Criador fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Criador jurou a teus pais te dar. E o Criador abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a tua terra no seu tempo. Quer dizer, Deus permitirá que a nossas plantações permaneçam bem irrigadas, não morrerá por falta de chuva, promessa divina, né? O céu para dar chuva à tua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, tá? O trabalho que tu faz será abençoado. Diz mais assim, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Olha que promessa incrível de nosso Deus. A gente nunca chegará a um ponto de estar tão necessitado, estar pedindo dinheiro emprestado para alguém, me empresta tanto, me empresta isso. Não.
a gente vai ter para emprestar, é promessa de Deus. Em vez de estar pedindo emprestado, rogando algum, olha, por favor, eu te pago, até com juros, me empresta esse dinheiro, porque eu estou imprensado, estou sem dinheiro, estou sem condições. A promessa de Deus é que se nós obedecermos ao nosso Deus, em vez da gente andar pedindo emprestado, a gente vai emprestar, a gente vai ter para emprestar. Isso significa abundância, porque para você nunca chegar ao ponto de sentir a necessidade de pedir emprestado, tá? Você tem que ter abundância. E mais ainda, não só você ter o suficiente, isso aí seria o suficiente, você nunca precisar pedir emprestado para alguém, tá? Agora, abundância é quando você, além de não necessitar pedir dinheiro emprestado para alguém, tá? Você tem dinheiro para emprestar, você pode emprestar, você empresta, e essa é uma boa condição. Você está, digamos assim, na condição de emprestar e não de pedir emprestado. Então você está em uma condição mais elevada diante por o nosso Criador, por nosso Deus. Tá? Bendito seja Ele. Então, diz mais o seguinte, e o Criador te porá por cabeça e não por cauda. Olha a promessa do nosso Deus, você vai estar por cabeça e não por cauda. Quando você está pedindo emprestado, você é cauda. Quando você empresta, você é cabeça. Tá? Quer dizer que você tem que ser líder, tem que estar na liderança, não. Você tem que estar em uma condição de não estar realmente necessitando de nada. Porque nosso Deus promete que se nós obedecermos, diz aqui, seremos cabeça e não cauda. Estaremos, olha mais aqui, o Criador te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo, tá? A gente vai estar sendo humilhado, sem condições, tá? A gente pedindo de porta em porta, dormindo em calçadas, tá? A gente vai estar por cima, sempre por cima e não por baixo, tá? Você vai ter condições de ir em um local onde você precisa comprar alguma coisa, não está sendo bem atendido, vai para outra, porque quem manda é quem tem. Se você tem dinheiro para comprar, quem manda é você. Se você chega no estabelecimento e não é bem recebido, vai para outro. Aquela pessoa perdeu o cliente, quem está perdendo é ela. Quantos empresários não estão falindo? Quantos comércios não faliram e outros estão falindo? Tá? Por quê? Porque às vezes falta o quê? Cliente. E se você tem condições, vai comprar em uma loja e você não é bem recebido naquela loja, vai comprar em outra, acabou. Quem perdeu foi o comerciante, não você. Tá? Você é patrão porque você tem dinheiro para comprar, então você compra onde você quer. Você escolhe o local, você escolhe o estabelecimento. Então você não está por baixo, você está por cima. Então não é porque você foi mal atendido em um estabelecimento que você vai se sentir humilhado. Isso não é humilhante. Tá? Sinceramente, falta de educação da pessoa. Vai para outro estabelecimento, vai ser bem recebido. Quem perdeu foi aquele comerciante que futuramente pode falir por falta de cliente. Porque se aquele é o atendimento que dá a outros clientes, tá? É claro que cedo ou mais tarde vai perdendo clientes até abrir falência. Tá? Então você estará por cima e não por baixo. Tem dinheiro, você compra onde você quiser. Tá bom, gente? E o Criador te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não por baixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Criador teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Tá? E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então, idolatria jamais, tá bom, gente? Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, é incomparável. Não dá para comparar Ele com ninguém, nem alguém com Ele, tá? Deus é incomparável. Deus é inigualável. Nosso Deus é inigualável. Tu não pode igualar Deus a alguém ou alguém a Deus, tá? Então, Deus é Deus. A quem tu faz tuas preces? A Deus. Se tu faz tua prece a outra pessoa, tu é idólatra. A outro ser, seja quem for, tu está cometendo idolatria, tá? Se tu está cantando, tu está falando de homenagear o pai ou a mãe, cantar uma música de aniversário para o pai, para a mãe, para um amigo, o esposo, a esposa,
para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe. Não, isso aí não é idolatria, isso aí é homenagem. E Deus se agrada disso. Lembra do mandamento? Honrar pai e mãe. Está se falando de cantar louvores aos mortos, invocar aos mortos, aos defuntos, aos seres que se dizem deuses e que não são deuses, na verdade. Às vezes não são deuses, não chamam deuses, mas tratam como deuses. Então são deuses, sim, e a idolatria continua sendo idolatria do mesmo jeito. Tá? Então, fuja da idolatria, como está escrito aqui, não vá após outros deuses. Tá? Só tem um Deus. Vai fazer tua prece? Faz a Deus, ao teu Criador, bendito seja Ele, ao Supremo Criador de tudo que existe. Tá? Este é o nosso Deus, o Supremo Criador de tudo que existe. Nunca encarnou, nunca vai encarnar, nunca vai se igualar ao ser humano, e nenhum ser humano vai se igualar a Ele. Ele é inigualável, Ele é incomparável. Tá? Nosso Deus é o Supremo Criador de tudo que existe. Então fuja da idolatria, tema a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tá? E até quem tenta atrapalhar, ajuda quando Deus está contigo. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estas são as bênçãos que virão sobre ti, se o quê? Se ouvires a voz do Criador teu Deus e guardares todos os seus mandamentos, conforme está escrito, lembrando que você não é um israelita israelense, ou seja, se você não é um israelita israelense, israelita, etnia, israelense, nacionalidade, tá? Nacionalidade de Israel. Então, se você é um israelita da diáspora, faça aquilo que é possível, mas se esforce para dar o seu melhor para Deus, e Deus está vendo tudo isso. Não fazer porque não pode é diferente de não fazer porque não quer. Então, se Deus vê o teu esforço, você está tentando, você quer, mas não tem possibilidade, em condições alguma, de aqui não adianta você fazer isso aí, entendeu? Guardar o Shabat, por exemplo, e outras mitzvot do nosso Deus, de acordo com aquilo que Deus ordenou, então faça pelo menos a parte que é possível você fazer, tá bom? Então Deus vai te abençoar grandemente, vai te honrar neste mundo, devido à sua obediência e o seu temor ao nosso Deus. Shalom, Berritraúd.